havíamos anunciado, começamos este ano de 2023 com a abertura da Escola da Fé e queremos acolher justamente o Padre Wander, de Jesus Maia. Nada melhor do que ser de Jesus, né, Padre? Abrir esse ano com um tema muito propício, que é próprio também do período quaresmal, que é a urgência da conversão. Já que nós somos uma igreja beneditina, São Bento fala na regra que a vida do monge deve ser uma eterna quaresma, ou seja, esse senso de eterna procura de conversão. O Padre Wander de Jesus Maia, ele é sacerdote diocesano da Diocese de Santo Amaro, nossa diocese vizinha. Ele foi ordenado em 2001, ou seja, 22 anos de ordenação sacerdotal. Exerceu diversas funções pastorais e acadêmicas, dentre as quais professor de lógica, muito bem, e ética filosófica do Instituto São Boaventura de Filosofia, pertencente à Diocese de Santo Amaro. Desde 2013, o Padre Wander é pároco da paróquia Verbo Divino na Chácara Santo Antônio. O Padre Wander tem diversos cursos em seu canal, quem acompanha no YouTube, dentre os temas trabalhados, explicados, as aparições de Nossa Senhora, estudo sobre o Apocalipse, a Igreja Católica e a civilização ocidental, batalha espiritual e fim dos tempos, entre muitos outros. Então, Padre Wander, seja bem-vindo. Vamos acolhê-lo com uma salva de palmas. E que essa nossa abertura e essa noite seja bem frutuosa. Sinta-se em casa, todos seus. Agradeço do mal, agradeço e saiba do afeto e da reverência que tenho pela vossa Sagrada Ordem, viu? Que de fato eu acredito que de todas as ordens da Igreja é que tem um patrimônio espiritual e apostólico mais significativo. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração inicial e então escolher o tema dessa noite. Pelo sinal da Santíssima Cruz do Carmo de Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o Senhor nos ensina hoje no Sagrado Evangelho, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. para o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. por todos Dos os séculos. séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, podemos nos sentar. A exposição está prevista para uma hora de colocação, e depois, na sequência, nós vamos abrir para algumas perguntas da parte de vocês. Bem, o tema, a urgência da conversão. Um tema altamente propício. E, meus irmãos, eu vou fazer algumas considerações. À medida que irem entendendo e que surjam as dúvidas, tome nota. Depois, já na hora das respostas, das perguntas, poderia responder. A primeira coisa que é certa, que há uma oposição irremediável, que não há como conciliar entre a santidade e o pecado. Não há como, não há possibilidade de pensar que nós vamos alargar os portais, e talvez já desde o início eu vou pautar um pouco a colocação, que nós vamos alargar os portais da misericórdia, porque por ser infinita é impossível então que se alargue,
Agora, a pergunta é sobre o que versa a infinitude da misericórdia de Deus. Porque sendo infinita é impossível que se alargue. Como é que você alarga algo que já é infinito? Já não se pode mensurar. Agora, o efeito, a causalidade que ela irá trazer em nossa vida, certamente, aí é que é o magnânimo de Deus, é a conformação de nossa vida ao seu desígnio. Ou seja, há um plano próprio que Ele tem para todos nós, universalmente, enquanto o corpo místico de seu Divino Filho, enquanto a Santa Igreja, da qual nós, os sacerdotes, somos neste corpo místico a cabeça, e vós, os membros, enxertados, verdadeiros, eficazes à medida quanto mais unidos estiverem à cabeça. E certamente menos eficazes, menos frutuosos, menos plenos, quanto menos unidos estiverem. De tal maneira que o que nós temos que assumir gradativa até a plenitude, mas é preciso que assumamos a quem nós pertencemos. E o tema da conversão tem no coração isso aqui. E a própria Quaresma vai exigir que nós respondamos diariamente a esta pergunta: de quem eu quero ser? Objetivamente falando, por graça sacramental, todos os que pelo menos iniciaram a sua vida cristã, começaram a iniciação, todos os que pelo menos foram batizados. E aqui eu peço que compreendam, eu nem vou trabalhar a situação dos não batizados porque não nos interessa. Nós estamos numa escola da fé. Por que ficaremos dando voltas na situação daqueles que ainda não receberam a iniciação cristã? Então, todos os que ao menos começaram a iniciação, que é a realidade batismal, de forma objetiva, pertencem a Deus. A graça divina já foi derramada, o amor de Deus já foi derramado em vossos corações. Agora, há uma resposta, uma contrapartida que terá de ser dada, terá de ser feita com os anos e com o tempo. E sinceramente, meus caros, a quem eu pertenço, de quem eu sou, subjetivamente falando, faz toda a diferença. Há uma frase do Clive Staple Lewis. Para quem não sabe quem é o Clive Staple Lewis, o C.S. Lewis, ele ficou muito conhecido por causa das Crônicas de Nárnia e por causa do principal ponto das Crônicas de Nárnia, que no fundo ele nunca admitiu que o fossem, mas são analogias de todo o mistério da fé e do Filho de Deus, embora ele não tenha completado o seu caminho, e aí há uns pormenores, porque talvez o Lewis foi o mais católico do que muitos católicos sem ter chegado a ser católico. Então o Lewis diz assim, que houve algumas de suas decisões que fizeram toda a diferença em cada dia de sua vida. Algumas muito acertadamente, outras nem tanto. E talvez foram essas que nem tanto as que custaram mais caro, não ter tido a sabedoria de escolher bem, conforme está lá no Êxodo, no Shemot, quando Deus diz aquela pequena porção, porque a palavra povo também, no meu entendimento, está teologicamente já esvaziada e tão desgastada, e certamente o que Joseph Ratzinger entendia como povo de Deus não é essa coisa informe, vamos dizer sem forma, para não dizer deforme, sem substância, sem identidade, que nós estamos vendo se formar.
que ele tinha no conceito de povo de Deus é também o que está lá em Shemot, essa porção eleita e separada. Vós sois consagrados. És um povo consagrado. És uma porção. E é interessante que dentre esta porção, que são os batizados, Deus ainda tira alguns que serão ainda primícias desta eleição sagrada, dentre os quais não é clericalizar, é identificar. Há uma diferença essencial e intrínseca entre clericalizar e identificar. Nós temos uma crise de identidade severa. Pelo fato de termos uma crise de identidade severa, és um povo consagrado. Então Deus queixa-se, Ele queixa-se com Moisés, mas me ignoram. E o que o Lewis dizia é que talvez ele não soube ter a sabedoria de provar e de viver a revelação do Filho de Deus e então chegar à plenitude. E a isso também se dá o nome de conversão. Com o tempo, com os dias, ir moldando, deixando que o Divino Mestre, por obra do Espírito Santo, vá plasmando o nosso viver. E é o que está na carta de São Paulo aos Romanos, quando ele escreve à igreja que estava em Roma. Roma era o centro do mundo. Roma era, talvez nem sei se é tão aplicável agora quanto já o foi, Roma era Nova York naqueles dias. Ou escolha alguma outra grande cidade, se eu quiserem, era Pequim, não sei. Se eu quiserem, era Moscou. Se eu quiserem, Roma era o centro do mundo e do império mais poderoso que a humanidade jamais viu ou verá. O Império Romano, cujos imperadores se julgavam divinos. O divino Augusto. Não sei se todos têm claro. Imaginem conviver numa sociedade anunciando o Filho de Deus. Primeiro, que era o começo de tudo. Depois, uma sociedade onde os imperadores, sabemos a saga dos mártires, dolorosíssima. Eles cumprem em seus corpos o que faltou à paixão de Cristo, e como não faltou nada à paixão de Cristo, é preciso entender que eles continuam a sagrada paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, agora em seu corpo místico. Então, nesta sociedade, desculpem-me, pestilenta, idólatra, impregnada de vícios, onde o imperador se anuncia como uma divindade. Ele começa na carta aos Romanos, no capítulo 12. É claro que os textos originais não têm capítulos e versículos, não. Esse foi o trabalho feito pela comissão que o grande São Pio V instituiu. As duas grandes comissões, comissão, não pense em comissão como nós temos o conceito de comissão hoje. Ele instituiu dois grupos de estudiosos de primeira grandeza, e aí os beneditinos nisso eles são ótimos, que é a questão da tradição, da tradição litúrgica. São Pio V ele constitui duas grandes comissões, uma cuidará da liturgia e a outra dos textos escriturísticos. Pegue o tripé da nossa fé, a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Da comissão que vai cuidar dos textos escriturísticos, o cardeal inglês Stephen Langdon vai fazer a divisão entre capítulos e versículos. Estará definitivamente estabelecida. Então, ele diz no texto, o texto era corrente. E aí que vai acontecer a capitulação e a versiculação. Capitulação não de capitular, não. Ele diz: eu vos exorto, pois, irmãos. Olha, isso aqui é maravilhoso. Pelas misericórdias de Deus. Foi como começamos, não, esta conferência.
a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É esse o nosso culto espiritual. Aqui nós precisaríamos entender algumas coisas, desde as praças públicas de banho, as saunas públicas que tinham se tornado verdadeiras casas de prostituição e de orgias públicas, em ambientes que um católico não pode frequentar, sem o risco de perda da sua alma e da danação eterna que lhe causará. São Paulo não arrefece. O rabino passado, que havia sido formado na escola de Hillel, a melhor escola rabínica de Jerusalém, portanto a melhor escola rabínica do mundo, porque havia outras escolas rabínicas na diáspora, mas queriam formar os futuros rabinos, tinham que mandar para a escola de Hillel em Jerusalém. O convertido ex-rabino, ex-fariseu, que se encontrou com o nosso Senhor, sim, depois dos 3 anos de deserto, se deixou inundar por Cristo. Seus olhos se abriram, foram se abrindo totalmente. Ele pode dizer que nós temos de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é este o culto. Ele está chamando ao testemunho daquilo que nós professamos com os lábios. Vamos ser sinceros, meus amigos. Façamos um exercício mental aqui nesta noite. Tentem fazer um exercício mental. Talvez o grande problema que nós temos é a ruptura existente, contínua, crescente, maléfica entre a profissão de fé e o estilo de vida que vivemos. Não bate. A conta não fecha. Vocês sabem que eu estou sendo sincero e que eu estou certo. Porque se a minha adoração a Deus é real, ela é viva. Se Deus é o centro do meu viver, se eu sou esta porção consagrada, Ele já vai continuar. Vou me apoiar em 3 textos, não precisa mais. Os 3 são dele. Se a minha vida está devotada ao Senhor, não devocionada, mas devotada, se eu cumpro os meus votos de adorá-lo, amá-lo e servir incondicionalmente, sob qualquer condição, sabendo que nem estoicamente, nem maniqueiamente, nem voluntaristamente, nem pelagianamente, nem nenhuma dessas pragas heréticas, sobre isso eu vou servir a Deus, portanto, com minhas forças e minhas qualidades, que por mais que sejam boas, são insuficientes e infinitamente aquém da necessidade do serviço. Eu vou olhar pelo aspecto positivo. Não vou dizer que não tenhamos, que Deus não vá nos acumulando desses dons divinos, e isto conduza, isto informe nossas qualidades humanas, porque acontece. Mas dizer que são suficientes para agradar a Deus é outra coisa, porque são deveras insuficientes, limitadas. Então, sem pelagianismos, por graça e mercê divina, o meu culto a Deus será agradável devotamente, porque eu rendi a minha vida a assumir as minhas promessas batismais. O que o grande São Luís Maria Grignon de Montfort dizia é isto: o nó está em que não se vive as promessas do batismo. A profissão de fé batismal, seja catecumenal, seja da parte das crianças assumida pelos pais com primazia, não vou dizer nem pelos padrinhos, as testemunhas, consiste na primeira parte em uma renúncia
Olha, por que não começa com a profissão de fé? Percebe? Por que não começa já com o credo em unum Deum, Patrem omnipotente? Crês em Deus, em um só Deus. E aí descortina-se a profissão de fé no mistério trinitário. Por que tem que começar com a renúncia? Porque não há dois espíritos que vão ocupar a mesma casa. Um vai expulsar o outro. Ou reina o Espírito de Deus, ou reina o Espírito do maligno. Só que o Espírito do maligno ele vai contar com dois grandes aliados que muito inimigos nossos serão sempre. Isso não é só São Francisco de Sales, isso não é só Santa Teresa de Ávila, isso não é só São João da Cruz, isso não é só séculos antes de Santo Tomás, é toda a doutrina dos padres da igreja, que eles aurem, que eles sorvem da contemplação das Escrituras. E quanto nós devemos, se nós temos gigantes depois, é porque esses gigantes subiram nos ombros de outros gigantes. O que os padres entendiam é que não dá para ser de Deus e ser mundano. Então, os dois inimigos nossos, a carne e o mundo. A carne, a minha vontade corrompida, escrava, rendida aos vícios. E o mundo não o que Deus criou boníssimo no Gênesis, que viu que era bom, mas o mundanismo. Eu nunca me esqueço a afirmação de um doutor em dogmática, que eu admiro muito, e que conserva a sua identidade aqui em silêncio, quando ele diz: quando a estrutura temporal inteira do mundo for tomada pelo pecado, e a estrutura escatológica, eclesial inteira for tomada de assalto pelo pecado, não tem mais tempo. É a volta do Filho de Deus. Enquanto somente a estrutura temporal está sendo escrava e arruinada, o remédio está dado bem de dentro daquela que é a portadora do remédio, da recompra, da redenção. Quando aquela que é a detentora, como serva dos remédios, da recompra, da transmissão da redenção, estiver totalmente dominada e o pecado estiver tomado de assalto toda a sua estrutura, o Filho de Deus não pode mais esperar. São Paulo continua: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Porque a palavra espírito, realmente eu não peguei o texto grego nas mãos. Mas é certo que ele está tratando do que está na raiz do como sentimos. Sentimos não enquanto essa carga sentimentalista que hoje, da qual nós somos reféns. Nós somos corpo e alma, temos sentimento. O que nós temos é uma epidemia sentimentalista do tamanho do mundo, que complica a nossa vida. Porque a pessoa solta meia dúzia de lágrimas no momento de oração e ela acha que ela é santa. Que ela é a conversa dela, que ela é a conversa. Ela acha que já transpôs a via purificativa, não do mal. A via iluminativa, ela já está em via auditiva, em 8ª morada, mas são só 7. Não, ela já está em 8ª. Ela já está em 8ª, e não é assim.
Provavelmente foi em cima disso que Santo Inácio de Loyola entendeu um caminho de discernimento que está na raiz do como pensamos, como sentimos, ou seja, como percebemos a realidade. Então, um dos 4 imperativos dele, tende em vós, são 4 imperativos nas cartas dele. São 4 que dão o norte de toda a sua pregação. Um dos 4 é o tende em vós o mesmo sentido, o mesmo pensar de Cristo. Como Cristo faria, meus filhos, e tal, e tal, e tal, como Cristo faria. A igreja nos ensinará em tudo a vontade do Pai para a sua glória. Naquela noite em que ele suou e chorou sangue e lágrimas, a noite em que ele vai instituir o sacrifício perpétuo, o ministério sacerdotal e o amor dos amores, o seu amor encarnado, o seu amor divino encarnado no Santíssimo Sacramento, que dará início ao tríduo pascal daqui a um mês. O tríduo pascal começa quinta-feira santa, dia 6. Dia 6, 7 é a paixão do Senhor. Então, naquela noite, quando ele sua e chora, ele, com a onisciência divina, ele olha para o panorama da ingratidão, da reticência, de todo o não que nós damos a Deus. Ele vai nos ensinar dizendo: nomea voluntas Pater, sed tua. É muito belo. Deveria nos arrastar de coração, porque nós passamos a vida enrolando a nós mesmos. Porque vejam, meus amigos, a Deus nós não enrolamos. É uma tolice pensar que nós enrolamos a Deus. Quem pode pensar sobre sã consciência uma estupidez dessas? Sinceramente falando, no confessionário onde se trava a maior luta do mundo contra o demônio, uma alma pode sair dali realmente salva ou condenada. Quem pode imaginar uma coisa dessas? Padre condenada? Ela foi lá se confessar. Não. Se ela se habitua a fazer confissões sacrílegas, inválidas, porque sem a menor gravidade, contrição ou exame de consciência, não sei, eu sei que nós temos uma epidemia também, me perdoem tocar nas epidemias de sentimentalismo, como crise e consequência do sentimentalismo, a superficialidade. Meter os joelhos no chão diante de Cristo, no sacerdote, e dizer: Senhor, pequei. Desculpe aqui a pobreza do termo que eu vou utilizar agora. Arrepia na sequência. Vai. Vomita toda a sua infecção. Nosso Senhor aguenta. Aliás, Ele já aguentou na cruz. Vomita. Pequei, Senhor. Eu confessei, afinal, meu pecado. Porque a questão aqui está, quando eu disse que não se pode compatibilizar a santidade e o pecado, é que o pecado é perverso. Porque o coração de Deus dói tanto. É claro, não vamos entrar aqui por Deus na questão metafísica. Só uma imagem para transmitir. Deus não sofre, não dói no sentido estrito, glorioso. Mas a imagem da dor é para dizer que a sua compaixão
infinita, sim, produz esta imagem. A dor do nosso não. E aqui fique muito claro para nós: quando nós não encaramos o pecado como Deus o vê, a coisa vai ir muito mal. Como Deus vê o pecado? Vamos lá. Como Deus vê o pecado? Deus vê o pecado como aquilo que pode nos tirar dele, fazer-nos perder a vida eterna, sermos condenados ao inferno e para sempre. Ele nos amou. Em São João 3,16 nós ouvimos: e Deus amou tanto o mundo. Quando nós pegamos as místicas que tiveram uma compreensão sobrenatural, mística, do post-mortem, da questão escatológica pessoal, e que em nada acrescenta a revelação, e em nada a revelação depende dessas revelações místicas, mas elas dão clareza, colocam luz em certos aspectos, nos ajudam a compreender melhor. E Santa Catarina de Sena criou um horror tal ao pecado. Ela que a partir dos 14 anos viveu só da Eucaristia, 14 para 15 anos, quando ela não conseguiu comer mais alimento material. Eu estou falando de Santa Catarina de Sena. Dos 14 para os 15 anos, uma das 4 doutoras da igreja. Para mim, isso é só pessoal, isso aqui não é dogma de fé, hein? Ninguém precisa concordar. Para mim, a maior mística da história da igreja. Para mim. Aos 14 para 15 anos, ela não conseguiu mais tomar alimento físico. E a diferença do orgulhoso e do vaidoso é essa: ela não inventou, não quis, ela tentava comer, mastigava, a hora que o alimento chegava na garganta, parava. Tanto que ela 2, 3, 4, 10 vezes ela quase morreu sufocada. E os pais estranharam muito aquilo, chamaram o sacerdote, que rapidamente discerniu que não tinha nada de demoníaco. E aí ela começa a receber Nosso Senhor com mais frequência. É impressionante porque ela não definha. Ela não perde vigor físico. Ela não vai se tornando um cadáver humano ambulante. Mas o que acontece sim é que a união dela, esponsal com Nosso Senhor, vai se inflamar até que ela, muito jovem, chegou à via unitiva. Isso é certo. Pare, como não se conhece a consciência, como se pode saber se ela chegou à via unitiva? Pela vida, pelos frutos. É claro que certeza nenhum de nós temos. Certeza que ela está no céu, que é uma santaça. Até que as chagas se abrem internamente no corpo dela, ela trazia os estigmas internamente. E ela sofria a paixão do Senhor em seu corpo, um verdadeiro horror ao pecado. E tudo o que ela queria era sofrer no seu corpo a paixão dele, em favor de seus irmãos. É outra postura santa, sem arrogância, sem vaidade, sem jactância, sem juízos temerários. Ela queria só se oferecer feita uma ovelhinha nas mãos de Deus, pela conversão dos pecadores. Ela pegou o clero numa situação deplorável. Deplorável. A situação deplorável do clero na história da igreja não aconteceu uma vez. Nós tivemos vezes em que o mundo estragou, o clero estragou, ou o clero estragou e o mundo estragou. Para mim, a raiz começa pelo clero. Mas ela tinha uma visão que era dizer: os pés de meu Senhor estão sangrando. E às vezes o sacerdote passava e ela colocava o rosto no chão. Imagine, para muitos de nós isso é uma loucura.
Seria um pieguismo se não viesse dela. Seria um pieguismo se não se reduzisse a ficar ali com o rosto no chão, e depois a pia de louça até a tampa, e depois grosseira e extremamente rude com os outros, e depois verdadeiro diabinho no trato com as outras pessoas. Não, isso não. E o que eu dizia aqui, talvez em cima, e ela sofreu no seu corpo, para se unir a Nosso Senhor, porque era o Espírito de Deus que estava na raiz de toda a sua vida sobrenatural, que olhava o pecado como pecado. Não sei, mas depois pergunte a Dom Mauro, que tem um coração sacerdotal com toda certeza, tutelado pelo seu carisma, pelo seu espírito. Talvez a maior dor do sacerdote é enfrentar no confessionário um penitente não arrependido. É enfrentar no confessionário um penitente não contrito. Vocês imaginam que isso nos faz sofrer? Nos faz mesmo sofrer muito. Padre e os senhores enfrentam e como? Esses mutirões quaresmais é posta a vida e a morte diante de nós. Porque a coisa vai meio naquele passo acelerado, meio num frisson, numa coisa meio catártica. E vai. Vem outro, e de repente você começa a ver, Padre, eu não tenho pecado. Então, meu filho querido, o que você está fazendo aqui se você não... Você veio encher meus pacovás? Você foi encher meus pacovás? O que você está fazendo? Quer dizer, você percebe que a pessoa está pedindo para si mesma. E também não criemos estereótipos externos que podem nos trair enormemente. Eu tive um grande irmão sacerdote de Santo Amaro que ele estudava em Roma, nos dias do seu mestrado e doutorado em Direito Canônico. Ele estudou na Santa Cruz, e em dias que a Santa Cruz ainda não era pontifícia, ainda era um ateneu. Ele conta que atendendo confissões lá na Basílica de São Pedro, aí lá as plaquinhas, italiano, espanhol, alemão, português, polaco, eles colocam as plaquinhas nos confessionários. Ele atendia em 3 ou 4 idiomas, versado em 3 ou 4 idiomas, então pegava um número maior de penitentes. Espanhol, francês, inglês, dominava muito bem italiano, mas o português. Então a filhinha dele dava uma esticada. E um dia ele abriu a cortininha e ele viu que vinha vindo um jovem que estava cheio de tatuagens e de piercings. E aí ele pensou consigo mesmo: ai Senhor, vai ser difícil. Não se identifica, não está se passando nem sequer a distância daqui à lua do sigilo sacramental ou companhia, porque não se tem a personagem do outro lado do Atlântico e tal. Ele só disse o seguinte, sem tocar em nada: foi a confissão mais bela que eu atendi na minha vida. Vocês entendem? Estão entendendo? Foi a confissão mais bela que eu atendi na minha vida. Quando
o Espírito Santo nos convence do pecado. O termo Parakleton, que está no Novo Testamento, em relação à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Na língua latina não tem, e eu já vou trocar o texto aqui agora da Escritura. Na língua latina ele não tem um correlato que expresse o que significa o Paráclito. Tenho que ser sincero. O Paráclito é uma aproximação muito mais material do que de sentido semântico do que é o Parakleton em grego. E o termo latino que mais se aproxima, vocês não fazem ideia. Dom Mauro com certeza, talvez alguns de vocês, mas a maioria não. O termo latino que mais se aproxima do termo grego Parakleton é advocatus. O que é o advocatus? É o que fala por. É de arrepiar, filhos. É de arrepiar. Agora fala por quê? Nosso Senhor esclareceu lá em São João. Ele vos recordará todas as coisas, tudo que eu vos ensino. E vos ensinar, irá longe na grande catequese para a glória do céu. Mas agora que é o mais importante, qual é o trabalho essencial do Espírito Santo? Se vocês entenderem isso aqui, nesta noite, não vão começar a quaresma sem falsas pretensões, já começaram, estão em boas mãos. Ninguém aqui veio trazer como arrancar a salvação para vocês. Eu vim cooperar no aprofundamento do caminho que vocês já estão percorrendo. Isso tem muito claro, viu? Não vim aqui começar nada. Qual é o principal trabalho do Espírito Santo? Isso aqui é dos padres da igreja, principalmente os capadócios, os dois Gregórios de Basílio, Gregório Magno, Gregório de Nissa, Magno Papa. Eu falei e Dom Mauro já se alegrou. Irmão de Dom Mauro, né, Dom Mauro? Irmão de Dom Mauro, vosso irmão, né? O pai da liturgia que se celebra há 1500 anos. Na verdade, a liturgia que mais tarde vai se atribuir a Santo Quinto, o pai dessa liturgia, não Dom Mauro, foi São Gregório. Ele foi o primeiro grande codificador que recolheu e que deu a primeira forma, né, unitária, a uma só lex orandi para o sacrifício perpétuo. O que acontece? São Gregório de Nazianzo, São Gregório de Nissa e São Basílio, já um pouco da herança do grande Santo Efrem da Síria, diz que o Espírito Santo é o advogado de Deus que move a causa de Deus, o processo de Deus contra o pecado, o mundo e o demônio. Eu vou repetir, guardem isso para sempre. O Espírito Santo é o advogado de Deus que move a sua causa contra o pecado, o demônio e o mundo. Isso aqui é tremendo, meus queridos. Porque se ele não mover a causa de Deus contra o pecado, o demônio e o mundo, nós estamos fritos. Tem uma mística do nosso tempo que eu a devoto muito. Quem não leu seus escritos, vale a pena ler o Tratado das Virtudes que ela deixou. Aqui é a teologia de Santo Tomás. Ela era uma dona de casa. Leia o Tratado das Virtudes da bem-aventurada Maria Conceição Cabrera de Armida, a Contida, a Beata Contida. Esposa, mamãe, dona de casa, mamães de muitos filhos, deles sacerdotes.
Ela gerou um sacerdote muito santo. Eu creio que ele ainda será canonizado. Jesuíta. Queria ser ordenado em Barcelona, ela não tinha dinheiro para ir. E ela escreveu uma carta: mamãe vai estar unida a você. No mesmo horário em que ele estava sendo ordenado sacerdote em Barcelona, ela se levantou e foi rezar. E essas são coisas de Deus. Misticamente Deus deu a graça dela estar durante um momento na ordenação. Fenômeno da bilocação. Mas não foi extenso. Foi um momento. E que momento foi esse? Momento em que ele estava sendo ungido. Ela tem alguns escritos de Nosso Senhor se queixando com ela de como ele vem sendo tratado. É para chorar. Dentro da sua casa. Só que faz 100 anos. São revelações particulares. Para eu sou obrigado a crer? Não. São particulares. Se você não crê no que está na Escritura, se você não crê no dogma, se você não crê no credo, aí você está condenado. Nessas revelações particulares está obrigado? Não, não está obrigado. Ninguém. Mas acrescentam muito. E a dor do coração de Jesus é o que ele disse certa vez a Santa Teresa, quando Santa Teresa se queixava porque tão pouco, Senhor. Então ele diz assim: Teresa, eu quis, tantas vezes eu quis, e eles não quiseram. Filipenses 2,12. Assim, meus caríssimos. Esse termo caríssimo aqui, olha, as palavras semanticamente falando, nós temos uma bagunça de linguagem tão grande que a força semântica das palavras morreu. A palavra amor, latina caritas, evoca o dar a vida, não um sentimentozinho de algodão doce. Consumir-se como uma velhinha sobre o altar. Como nós temos uma pobreza de linguagem absurda e crescente, a força semântica das palavras está ficando cada vez mais arruinada. Então, quando São Paulo fala caríssimos, ele dizia: fosses caros demais para nosso Salvador. Vede se reconhecem isso. Todo o seu sangue na cruz. Que caríssimo hoje, pronome de tratamento. O que era caríssimo na linguagem paulina, preciosíssimos. Ele está dizendo que vocês, nós somos preciosos. Nós reconhecemos isso, meus caros. Assim, meus caríssimos, vós que sempre fostes obedientes, trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Não só quando eu estava entre vós, mas muito mais agora na minha ausência, porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. O termo trabalhar aqui, teríamos que ver as variações, mas é o laborar. É o laborar. É o cooperar contínua, perseverante e insistentemente com a obra do Paráclito, do advogado de Deus em nossas almas, que deve convencer-nos do pecado, da malícia destrutiva do pecado, e deve dar-nos força para livrar-nos dele, constante, gradativa, constante e perseverantemente até o fim. Posso ser muito claro? Não é questão de lutar pelo reino de Deus. É muito pouco.
Nosso Senhor não usou essa expressão. Quando Ele fala do combate pelo reino de Deus, Ele não usa a expressão lutar. Eu piorei, tentei juntar a cadeira, ela se afastou. Então volta a mesinha. Nosso Senhor não utiliza a expressão lutar. Ele diz: o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o arrebatam, que o tomam. São os que rompem com a carne, com o mundo. Então neles o maligno perde um campo de ação enorme. São Paulo utiliza derivado de Nosso Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, porque aqui não é palavra humana. São os que agonizam. Não dá para lutar pelo reino de Deus, pelo céu, é preciso agonizar. Sabe aquela agonia pré-morte da pessoa? Aquela agoniza, que todas as últimas potências físicas, todo o último arranque do metabolismo, ele se dá. Estou falando de uma forma simples. Se tivermos algum médico aqui, estou falando em linguagem super, de quem não entende a coisa médica. Eu sou médico de almas. São Paulo fala: é preciso agonizar. Combati o bom combate, agonizei. O termo grego agonia. Preciso agonizar mais, Senhor. Por ti, por tua glória, mais a caridade. O que no fundo, sejamos sinceros, e aqui o trabalhar é o laborar mesmo, é o agonizar, é o incessantemente, sem arrefecer-nos, sem hora sim, hora não. Porque no fato, às vezes Deus dá uma graça, damos uma arrancada. A parábola do semeador dá conta disso de sobra. Mas a perseverança aqui, que é o maior desafio, é o continuar, que é o que mais custa. Às vezes vamos bem. Quer ver uma coisa? Como é que deveria ser a diferença entre o nosso início de quaresma e o final? Deveríamos chegar na reta final da quaresma incendiados de amor. Mas muito melhor do que a maneira como nós começamos. Ou melhor, pelo menos. E não é raro acontecer que nós vamos esfriando, que nós chegamos na reta final da quaresma nos arrastando. E chega a semana de todas as semanas, e aí, em vez de entrarmos com nosso Senhor em Jerusalém e grudarmos nele, nós ficamos lá fora no pátio, nos esquentando nas fogueiras do mundo. E quando nos perguntam: conhece esse homem? Nós dizemos: jamais ouvi. Percebe? Filhos, vocês entendem o que eu estou falando? Percebem? Porque a forma mais eficaz de negarmos Jesus é não nos entregarmos a Ele, acredite. Nós o negamos no trabalho, negamos na empresa, negamos junto aos amigos, negamos lá no clube, mas nós o negamos diuturnamente. Nós o negamos. Nós ficamos escandalizados diante da loucura dos mártires. Loucura. Mas se torna uma telenovela romântica e bonita, mas não aquilo que é o primeiro grau da devoção, a imitação, a imitácio do que eles viveram. Quando uma menina de 14 anos, cujos membros não podiam ser avermelhados, tão franzinos eram, porque uma menina de 14 e de 13 anos, claro, há 1700 anos atrás, por não termos uma excessiva carga de estimulação sexual, sensual,
por não termos uma alimentação que é para fazer nossas meninas se tornarem moças muito rapidamente, e os nossos meninos não se tornarem homens nunca. São duas operações distintas. O que nós temos é que nós não imaginamos uma menina de 14 anos que era criança de corpo e de alma, não ter seus membros agrilhoados, porque tão franzinos que eram, e ela travar a agonia pela preservação do culto de oferta do seu corpo a Deus, e então ser duramente ferida, e o último golpe ser a sua decapitação. Isso não é telenovela não, meus queridos. Isso não é romântico. Isso é um mistério da paixão do Senhor, enfrentando as trevas ao longo dos séculos, dos membros do corpo místico de Cristo. É claro que a maior parte de vocês já reconheceu que o Padre está falando de Santa Elis. Quando o grande São Sebastião, em uma outra página que deveria, isso não é telenovela, é Ata dos Mártires, que a primeira grande compilação foi feita por São Jerônimo. São Jerônimo foi um historiador de época. Dom Mauro, que tem verga de historiador também, conversa um pouco com ele, viu, Dom Mauro, com São Jerônimo. Ele foi historiador de época. O que acontece aqui? O próprio São Sebastião também foi ilustrado pela influência renascentista. Ele era um magistrado, um juiz corregedor da guarda imperial, e olha o que fizeram com ele. O que faz hoje o juiz? O que acontece é que tinha a guarda imperial, a guarda imperial chamada de pretorianos, porque o seu fardamento trazia as insígnias distintas dos legionários. Pretorianos não tem nada a ver com preto, hein? Por favor. A palavra preto em latim é níger. Pretorianos, porque o QG imperial, o quartel da guarda imperial, se chamava Pretória. Quartel-general da guarda do imperador, a guarda de elite sua. Sim, eles vestiam junto ao fardamento algumas partes de tecido de cor preta níger, para diferenciar-se do vermelho dos legionários, mas era uma força de elite. Eles tinham os corregedores. São Sebastião deveria ser uma patente entre um major e um coronel. Quando pediram o sacrifício aos ídolos, vocês sabem o que era o sacrifício aos ídolos? Um punhadinho de incenso numa pira a um dos ídolos romanos. No caso específico, eles tinham que fazer o juramento de fidelidade ao imperador. Civilmente está perfeito, mas quando ele trazia para o campo religioso, tirava da esfera civil, é o Estado se impondo César papistamente como Deus. Quando ele dizia, vocês vão me adorar. Então a primeira parte, o juramento de fidelidade ao Estado romano, ele fez sem problemas. Agora toda a tropa e a magistratura, os corregedores passem, peguem um punhadinho de grãos de incenso e depositem na pira que está de frente ao ídolo do imperador, que sim, se achava divino. Ele disse, isso não. Isso não. Só um Senhor, só um Kyrios, só um Dominus. O imperador é o meu superior no Estado. É que já não dava mais. Ele pegou o mais terrível de todos os 6 mais terríveis imperadores romanos. Diocleciano foi o pior deles. Cobriu o sangue da Europa, cobriu o chão da Europa de sangue,
no dizer de Tertuliano, daquela semente que produziu os novos cristãos. Foi levado, tomou aquela saraivada. Eles tinham duas mortes: ou a saraivada de flechas ou a decapitação. Na primeira série ele não morre, devia ser morte, e a graça tinha um desígnio, ele não morre. Ele é resgatado por uma família de católicos. Os pretorianos executores não fizeram a checagem se ele tinha dado óbito ou abandonaram o seu corpo para que os cães comessem, como fórmula também de reprovação. Passados 6 meses, ele recuperado, ele pega todo seu elmo, seu colete, seu elmo, pega todas as suas credenciais e se apresenta no palácio do imperador. Quando os pretorianos o recebem à porta, não acreditam. Mas o senhor está vivo mesmo? Ele disse: como oficial de Pretória, eu exijo uma audiência imediata com o imperador. Como oficial de Pretória. O levaram até Diocleciano, é de arrepiar. Ele segurando o fardo. Ele segurando o seu fardamento. Eles iam em caminho até Diocleciano. Diocleciano olhou para ele e falou: não acredito. Chamou o comandante da guarda e disse: vocês não mataram essa criatura? O que ele está fazendo na minha frente? Então disse ele: olha, fique tranquilo, Sebastianos, que eu darei um jeito de que você tenha agora uma morte bem morrida. O levaram ao circo romano. Ele foi morto dilacerado o seu corpo com bolas de ferro catapultadas contra ele. Então imagina, vai batendo e vai quebrando, vai estourando. O último passo foi: recortem, esquartejem seu corpo, espalhem pela cidade. Pegaram a sua cabeça e colocaram a entrada da via principal que dava acesso a Roma, a conhecidíssima Via Ápia. Tanto que as catacumbas foram recebendo os nomes desses gigantes. Ele era um juiz. Que agonizou até arrebatar o reino dos céus. Trabalhai na vossa salvação com temor sagrado, um dos 7 dons do Espírito Santo tremendo. Sede certos cônscios de que se não renunciarmos à carne, ao mundo, ao pecado, se não tratarmos de cultivar os campos do Senhor, poderemos ser condenados, sim. Quem inventou o cânon da não condenação? Me digam isso. Porque esse não é o credo católico. Então, no final das contas, vamos todos para uma pizzaria e o céu vai ser um rodízio, o último rodízio onde todos vão comer, vão ficar felizinhos, coisa nenhuma. Para cima de mim com a doutrina da descatástrofe de von Balthasar. Com os muitos acertos e erros que ele teve, a doutrina herética da descatástrofe, herética, porque diz que o inferno está vazio, ninguém condenado, não estou mal nem o demônio. O demônio teve a chance de voltar a ser anjo bom. A grosso modo, de uma forma bem rudimentar, estou sintetizando a heresia da descatástrofe de Hans Urs von Balthasar. Não é assim. Tremam, meus filhos. Tremam, eu imploro-vos, tremam e temam, porque podeis perder o céu. Se não temerem e tremerem, certamente perderão. Certamente perderão.
No jazigo da minha família, lá no Santíssimo Sacramento, estão sepultados meus pais, minha irmã gêmea, 2 dos meus irmãos. A irmã gêmea morreu com 52 dias. Minha irmã morreu em 2014 em um erro médico escabroso, que terminou numa batalha judicial daquelas. E setembro passado morreu um dos meus irmãos, eu sou o caçula, vitimado por infarto fulminante. Era diabético e tinha suas complicações. Um homem de Deus, creio na misericórdia, morreu assistido, confessado, ungido. Já fiz indulgência. E lá no jazigo, quando formos terminar o jazigo da família Maia, estão sepultados meus pais. Eu tenho uma mamãe adotiva, mas os meus pais, ela foi em 2006 e papai em 2009. Falei para Nossa Senhora, mano, segura aí, Senhor, está enchendo o jazigo. Segura um pouquinho, está enchendo muito rápido. No tempo dele. Mas eu coloquei no tampo, junto ao nome da família Maia, a inscrição que vos li. Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Quem chega ali já dá de olho com aquilo, já começa a rezar. E se vê um sacerdote já ajoelha, Padre, me confessa. Padre, me confessa. Porque nós não temos tempo a perder. Eu vou terminando, meus queridos. Eu quero só, terei mais uns 5 ou 10 minutinhos. E a última está em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. E esta, eu acredito que coroa esta noite. Ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Ainda não tendes agonizado. Olha, nós barganhamos muito. Vamos ser sinceros, meus queridos. Nós não somos um povo penitente. Penitente enquanto emendativo, reparatório do seu caminho. Qual o grande trunfo do sacramento da penitência? Que ele reabre para nós a via penitência, a via de emenda, perdoados os pecados quanto à culpa, não quanto à pena. Então nós não fazemos reparação nenhuma. Todo mundo realmente, olha, me perdoe o que eu vou dizer. A falta de reparação é uma coisa que me choca, porque todo mundo tem a leve impressão, e é uma mentira, de que está confessado, estou pronto, não devo nada. Você está perdoado, certamente não será condenado. Mas espera aí, de tanto mal que fez. Olha, mas o perdão não é incondicional, sem dúvida. Mas onde estão os seus frutos agora? Porque quem não vai para a via penitencial não aure, não sorve a vida em Deus, que derrama o sacramento da penitência. E o problema é que se mete a viver de novo na lama no minuto seguinte. Os filhos, aquelas 3 crianças, uma de 7, uma de 8 e uma de 10, peguem o comportamento delas de antes de 13 de julho de 1917 e peguem o comportamento de depois de 13 de julho de 1917. Vocês ficam chocados. Foi a visão do inferno. Jacinta, Francisco e Lúcia. A Jacinta era caçulinha, mas era a mais penitente dos 3. Ela era uma no cravo e uma na ferradura, porque amava muito a Deus, amava loucamente a Deus. Ela colocava as pedrinhas dentro do tamanquinho. Nossa Senhora teve que ir tirando. Ela não queria comer. Os pedregulhos dentro do tamanquinho para pisar e machucar a planta dos pés.
Só que pega o pé. Bom, eles eram camponeses um pouco mais forjados quanto ao desgaste do dia a dia. Mas era uma meninota. Nossa Senhora teve que, imagine, a Mãe de Deus teve que ir 12 penitência, principalmente dela. Ela tinha 7 anos. Me permitam falar com muito respeito. Nós somos muito malandros. Nós somos moles. E coloco junto, viu? Nós empurramos com a barriga. É a verdade. Entre o que pulou na neve e o que pulou no espinheiro, quem pulou na neve e quem pulou no espinheiro? São Bento foi a neve ou o espinheiro, normal? O espinheiro, né? Na neve foi São Francisco. São Bento foi no espinheiro. Nós temos que descobrir quais são as nossas neves e os nossos espinheiros. Cada um vá atrás e rápido. Nós somos excessivamente light. Um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: padre, eu estou feliz porque assim agora está tudo tão clean, a igreja está clean. Sério, tomaram por um segundo, eu não comecei. Bruxa cacete minutis. Non drapos sit minutis. Vade retro, Satana. Isso aqui eu não falei. Para mim era o diabo falando no meu ouvido. A igreja está clean. Que custou todo o preciosíssimo sangue de meu rei, o meu amor, o meu Senhor na cruz. Aliás, a única coisa que a igreja não está agora é clean. Nós estamos passando por um tempo que não é fácil. Rezamos pelo Santo Padre, rezamos pelos nossos bispos, rezem pelo Papa, rezem pelos bispos, rezem pelos sacerdotes. O senhor é o pároco, né, Dom Mauro? Rezem pelo vosso pároco. Rezem mesmo. Leve isso a sério, em nome de Deus. Não brinque com essas coisas. Ele e eu precisamos da oração de vocês, para darmos conta de carregar vocês, desculpem, como patíbulo sobre os nossos ombros. Nós levamos Deus com a barriga. Esses dias, eu estou com um sobrepeso grande. Eu vi um padre, falei assim: meus filhos, eu também sou pecador, fiquem tranquilos. Eu me lembrei de um cardiologista que foi lá na Cúria dar uma palestra sobre cuidados com alimentação e companhia, mas ele era gordinho. E aí, a hora que ele começou a falar, pai, os padres começaram a rir. Ele disse assim: fiquem tranquilos, senhores sacerdotes, somos todos pecadores. Resistiu o terceiro pedaço da pizza de 4 queijos, um flagelo. De 5 queijos é 2 flagelos, de 6 queijos já inventaram isso. E viu que eles estão inventando. Eu não falo mais nada. Pois é. Vamos passar a levar Deus a sério. Eu digo a vocês, será tremendo pedirmos isso a Nossa Senhora. Vamos abrir para perguntas, Alex. Tá bem? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado, Pastor Roberto. Boa noite, Padre. Bom, pelo que eu entendi, eu estou me sentindo envergonhado. Muito envergonhado. Por quê? A misericórdia de Deus está revestida no sacrifício, na renúncia e tem que me espelhar nos mártires. É isso que para mim significa a misericórdia de Deus. É na minha renúncia. Se eu não me renunciar, eu não vou ter misericórdia dele. Eu sou covarde. O nome do senhor mesmo? O nome do senhor é Jesus, o meu Beto. Beto, olha,
é que a tergiversação demais das realidades. Né? Não tem nem muito o que falar para você entender. São Paulo vai dizer, mas a minha vida já está crucificada com Cristo. O meu lema sacerdotal é a minha meta. Não cheguei lá ainda. Certo que não cheguei lá. Objetivamente falando, aconteceu na ordenação, a configuração sacramental. Na vivência é a minha meta. Não cheguei. Vivo autem iam nego, vivit verum Christus. Vivo, mas já não é. É Cristo que vive em mim. A minha meta, eu sei o quanto sou longe, mas a desejo. E muito. E não um desejo sentimental, um dos meios. Mas falta agonizar muito. Seu nome? Meu nome é Isabela. Isabela, uma das minhas sobrinhas netas, viu? A Isabelita. Tem um tratadinho que quem puder, Dom Mauro me permite recomendar alguma leitura, né? Tem um tratadinho que é um clássico na espiritualidade católica, que é sobre a divina providência. Algumas editoras variam o título, mas vai pelo autor e não tem como errar. Jean-Pierre Caussade, o sacerdote jesuíta, né, Dom Mauro? Né? Uma coisa preciosa. Leia, Isabela, a divina providência. Alguns colocam a providência santíssima, mas é isso. O termo é a providência e o autor é o Jean-Pierre Caussade, o padre jesuíta. Ele diz o seguinte, que a grande maravilha da vida cristã é vivermos o tempo presente como um dom de Deus e recebendo tudo como parte do plano da divina providência. Nós temos um conceito que Deus cuida de nós só quando tudo está funcionando, que uma maravilha. Quando começa o sofrimento e a provação, o conceito que temos é que é quando Deus nos abandonou e deixou de cuidar de nós, né? Não, Dom Mauro, isso é uma mentira, é uma falácia. É uma falácia, Infelizmente, moderna. é uma falácia modernista que ostenta ou algeriza a tudo aquilo que significa renúncia, sacrifício. Nós não temos vocação ao sofrimento, nós temos vocação ao amor. Mas quando o amor exigir que soframos, certamente nós vamos amar. E isso aqui que é o mais belo. E o Caussade vai trabalhar muito bem isso. Ele é daqueles jesuítas, dos gigantes do passado. Dos gigantes. Quando ele coloca que quando nós somos provados, é parte do cuidado da divina providência esta provação. É um desígnio, viu? Era exatamente isso que eu ia perguntar e eu esqueci. Que se todas as vezes a gente não está se renunciando o suficiente, Deus, por amor, coloca a gente em situações para que a gente, então, Ótimo, Isabel. não tem opção. Né? Também, exame de consciência diário, noturno, o exame particular tem que pensar um ponto onde minha vida não está sendo resposta a Deus, concretamente. Mas aí um ponto ascético mesmo. Não adianta enrolar, não é? Vamos pegar da cesta básica, vamos pegar da cesta básica. Lá em tal lugar. Obra de misericórdia corporal santas, exaltadas. É que quando se vive o nível de obras de misericórdia corporais estabelecidas pelo Evangelho, é que o desapego de si e do mundo já chegou a um patamar tal que nada mais me pertence. Mas no fundo é o exame particular, um exame geral à noite e dizer, olha, a minha vida está progredindo ou está regredindo? Sinceramente falando de Deus. Hoje, o meu viver se conforma mais ao mistério do seu amor do crucificado ou se afasta dele cada vez mais diametralmente? E ser sincera com a luz do Espírito Santo. Não é? Às vezes eu percebo que a minha vida está muito tranquila. E aí eu fico na dúvida se eu agradeço a Deus ou se eu faço assim, Deus me coloca no desafio, está tudo bem. Aí eu tenho medo de pedir a Deus mais desafios e eu não tenho pedido de mais. Se ele deu uma trégua, muito bem. Só leia direito essa trégua, viu? Quer dizer, se esses tempos, que ele pode conceder sim,
alívio, de descanso, se eles vão já sendo utilizados materialmente de forma errada, muito mais para uma acomodação do que para forças para uma nova investida na direção da cruz. Pega. Boa noite, padre. O meu nome é Andréa. Eu tenho uma colocação sobre a confissão. Quando uma pessoa chega para o padre e fala assim, padre, eu não tenho pecados, né, ela já tem uma falha muito grande no seu entendimento. Né? E aí, quando o padre fala, vamos dizer, então ela confessa lá os seus pecados, aí ele fala assim, então reze um Pai Nosso, uma Ave Maria. Então a gente já acha que aquilo ali é o suficiente, né? Então, para quem já pensa dessa forma, eu não tenho pecados, que dirá então fazer uma reparação? Essa é uma responsabilidade, não sei, né, mas que deveria ser nossa. O que a minha pequena experiência, né, Dom Mauro, mas dos 21 anos de confessionário, eu fui pároco da nossa Catedral de Santo Amaro, que é um local de passagem, né? E que às vezes um trabalho frenético, mas nós deveríamos ter a caridade de ajudar a pessoa a realmente provar da magnanimidade do coração de Deus, fazendo uma confissão de feita. Eu tenho certeza que o Dom Mauro vai na mesma direção. Eu puxo os mandamentos e falo, vamos juntos, vamos lá? Vamos. E às vezes aquela confissão vai durar, aquela confissão, não importa, tem mais 200 ali na fila, não importa, que tenha mais 3.000, não Dom Mauro. Às vezes aquela confissão passou a durar meia hora, e a pessoa saiu realmente penitente. Ela realmente saiu perdoada. Ela realmente não cometeu sacrilégio. O problema, André, é que não dá para mensurar isso, mas eu tenho para mim que o volume das confissões inválidas vem numa crescente violenta. Porque não. Em nome de Deus, não. E de alguma forma, se a pessoa chegou até ali, que seja por ser suspeita e não do mal, que seja porque o anjo da guarda pegou ela pelo bracinho, mas ela já está. Por que não ajudá-la, não? A fazer essa confissão bem feita? Não custa. Dá trabalho, claro que dá. É uma tentação despachar, né? Já põe a cabeça ali, olha aquela fila gigante, você faz assim. Né? Mas não é assim. Deus amou na cruz. Ela custou todo o sangue dele. Não dá para nivelar isso por baixo. Boa noite, padre. Meu nome é Márcia. Aí, assim, eu tenho uma dúvida. Quem faz tatuagem vai faz uma cruz e isso é pecado, porque é a marca da besta, né, que faz uma tatuagem. Essa eu vou deixar. É a Márcia? Isso. Essa eu vou deixar para o vosso pároco, Márcia. Viu? Para o Dom Mauro. Veja, a questão das tatuagens e dos piercings. Só vou dar uma chave, o corpo é sagrado. Nós já temos uma marca. A marca batismal. Né? Não contradiz o que eu falei sobre aquele rapaz que estava lotado de tatuagens de piercings. Provavelmente não Dom Mauro, era a volta dele. Era o começo. Para aquele sacerdote, eu sei o padre que o atendeu, um sacerdote espetacular, para dizer que a confissão mais bela que ele tinha atendido na sua vida até então é que o tamanho da obra que o Espírito Santo fez ali deve ter sido uma coisa daquelas. Mas tem que pôr que nós temos outra crise, o ressurgimento de uma civilização pagã. E o carregamento externo desses caracteres pagãos está de volta com tudo. Quer dizer, tem gente que já não tem mais onde pôr tatuagem. E você dá a impressão que está diante de um aborígene. Né? E como é que fica essa coisa toda, não? Mas depois, essa Dom Mauro vai completar depois, viu? Vamos padre, sua Teresa, falando sobre tatuagem, a Cristina fez uma. Seria uma posição. Sim. Vou dizer uma coisa que na Espanha, eu morei um tempo na Espanha, Palauras.
que não me quita el pelo que já tenho pouco. Ó, meu filho querido, né? Pois que tem muitos servos de Deus se equivocando na maneira como está avançando o seu serviço. Pero que não me quita el pelo que já tenho. Olha, né? Até acredito que não, amigos, acredito que vai uma outra vez, né? Pode ser muito mais, não sei, a busca de um sentido onde não vai encontrar sentido em tudo. Uma coisa muito mais existencial. Não conheço, não vou julgá-lo pessoalmente, mas isso sim, pelos pronunciamentos, eu gosto por todo o Espírito, meu filho. Eu não já vi, cometendo equívocos sérios em relação ao credo católico, a católica não é. Eu só posso dizer o seguinte, pelos meus filhos espirituais, eu aconselho